Salut mon ami! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os sujeitos ocultos em francês. E muita gente me pergunta sobre esse tema porque em português é muito comum que a gente use frases com sujeitos ocultos. E o que é um sujeito oculto? Seria, por exemplo, quando eu digo assim, estamos aqui hoje. Uma frase com sujeito oculto, porque quem que está aqui hoje? Nós. Nós estamos aqui hoje. Em português eu posso dizer estamos aqui hoje, usando o sujeito oculto nós, só que em francês isso não acontece, isso é impossível de acontecer. Então, por exemplo, usando essa frase, estamos aqui hoje, um erro que eu poderia cometer seria de dizer sommes ici aujourd'hui, né? Porque estamos é sommes, ici é aqui e aujourd'hui é hoje. Então eu posso cair nessa armadilha e dizer sommes ici aujourd'hui. Só que está errado, porque o meu sujeito nu, que é o nós, ele nunca pode estar oculto. Ele tem que estar sempre na frase. E isso tem que acontecer sempre na escrita e também na minha frase falada oral. Sempre na escrita e no oral. Não existe sujeito oculto em francês. Tá? Então eu vou te dar algumas dicas agora, que na verdade são as duas maiores situações onde a gente pode cair nessa armadilha. E a primeira delas é assim, uma frase normal. Uma oração normal em que comece com um sujeito, que tem um verbo e etc. na minha frase. Por exemplo, se eu digo assim, eu me chamo Jérôme. Em português eu posso dizer me chamo Jérôme. Em francês eu não posso fazer algo do tipo m'appelle Jérôme. Eu preciso dizer je m'appelle Jérôme, porque o je é o sujeito, eu, que em português eu posso deixar oculto, mas em francês não. Então eu preciso dizer je m'appelle Jérôme, tá? E a segunda situação em que isso mais acontece é nas frases em que, em português, eu vou começar com o verbo ser estar. Então, por exemplo, eu digo assim, você quer elogiar um prato que sua mãe fez, você diz assim, está delicioso, ou você fala, é o João ali, ou você quer dizer, está chovendo. Todo esse tipo de frase que é muito recorrente, é frequente, e é por isso que eu também vejo muitos alunos cometerem esse erro em francês. Então, assim, uma dica que eu vou te dar para esse tipo de situação é você pensar em inglês. Então, se você sabe um pouco de inglês, você sabe que tem uma palavrinha ali, que é o it, em inglês, que você usa, por exemplo, nessa frase. Quer dizer, está delicioso, em inglês você não vai falar is delicious. Você precisa usar o it. It is delicious, ou it's delicious, não é isso? Em francês é a mesma coisa. Tá? E o equivalente de it em francês é o ça. A gente também vai ver aqui daqui a pouquinho que tem outra palavrinha que também tem o significado de it em inglês, que é menos frequente do que o ça. A mais frequente é o ça, é a palavrinha ça. Então quando você quer dizer que está delicioso, está falando do prato ali da sua mãe, está delicioso, você vai dizer c'est délicieux en français. A gente pode cometer o erro, a gente pode ser tentados a dizer é delicieux, para fazer que nem o português, mas eu não posso. E aí você vai me perguntar, ué, mas você não falou que é o ça, Jérôme? O que é esse C apóstrofe? É que na verdade aconteceu uma elision, que é o encontro das duas vogais. Em francês eu tiro a primeira vogal e coloco apóstrofe no lugar, só isso. Então eu digo c'est délicieux. Outra situação, é o João ali. Então em francês você pode cair na tentação, na armadilha de querer dizer é Jean là-bas, é Jean là-bas. Em inglês eu também não posso dizer is John there, eu preciso dizer it is John there or it's John there. En français c'est la même chose, eu vou dizer c'est Jean là-bas e não dizer é Jean là-bas. Mesma coisa do que a situação aqui anterior. Outra situação agora, muito frequente, é quando a gente fala do clima ou do tempo. Então olha só um exemplo, você quer falar que está chovendo em francês. A dica é, pensa no inglês, como é que você diria em inglês? It is raining, né? Ou it's raining. Você tem o it aqui de novo. Então, em francês você também precisaria usar esse it. E aqui você pode cair na armadilha de querer dizer... então o verbo chover é pleuvoir e a gente diz il pleut. A gente não fala ça pleut. Apesar de que a gente pode cair nessa armadilha. Porque existe um segundo termo em francês, que é o il, e que tem também o significado de it em inglês. E a gente usa ele em algumas situações no lugar do ça. É, por exemplo, o caso quando a gente fala do tempo. Então, no caso de está chovendo, em francês a gente fala il pleut. Eu não posso dizer pleut sozinho. Mesma coisa, está quente, il
fait chaud. It is hot, it's hot. Il fait chaud, en français. D'accord? E tem também, quando a gente fala do tempo, né? Você quer saber que horas são, e você quer falar assim, são 7 horas, por exemplo. Em inglês vai falar it is 7 o'clock, it's 7 o'clock. Mesma coisa então em francês, eu vou dizer il est 7 heures. Mesma coisa, não falo c'est 7 heures, apesar de que eu posso cair nessa tentação, preciso usar o il também aqui. Il est 7 heures, ok? E aqui uma outra dica para você também não cair mais nessa armadilha é de você saber então que até pode acontecer de você ver uma frase em francês começando com o verbo. Só que só tem 2 situações em que isso pode acontecer. Ou a frase está no imperativo, e aí uma frase, por exemplo, assim, quando você dá uma ordem, né, imperativo, você diz assim, vá buscar a Marie, vá buscar a Maria. Então em francês você vai dizer também, vá chercher Marie, vá chercher Marie. Frase começa com o verbo, né, que é o aller, que está no imperativo, vá chercher Marie. E em situações em que você está numa frase interrogativa, e aí você faz inversão de sujeito-verbo. Por exemplo, você pode buscar a Maria? Em francês eu posso dizer peux-tu aller chercher Marie? Peux-tu aller chercher Marie? Então também a frase começa com peut, que é o pouvoir, né, o verbo pouvoir, que está aqui conjugado. Então essas são as únicas situações em que você pode ver uma frase em francês começando com o verbo. Ok? Então no vídeo de hoje a gente viu as situações aí mais corriqueiras, onde a gente pode achar que eu posso construir uma frase sem sujeito em francês, e que eu não posso na verdade, e as únicas 2 situações em que você pode ver de fato uma frase em francês começando com um verbo, que é no imperativo e que é na interrogação, com sujeito e verbo invertidos. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê agora no próximo vídeo. Salut et à bientôt!